Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande. No vídeo de agora eu vou trazer aqui por que eu escalaria o Pedro. No último vídeo eu mencionei isso e eu vi que deu muito o que falar. Muita gente me perguntando por que eu colocaria o Pedro. Nada justifica. Calma, eu vou trazer fatos. Eu vou trazer aqui os meus argumentos e aí você vai entender se eu estou certo, se eu estou errado, vai mudar de opinião ou não. O que importa é o debate. E por falar em debate, vou trazer aqui uma opinião minha que gerou muito debate por aí, muito assunto por aí. Torcedores rivais não gostaram nem um pouco, mas eu tenho a minha opinião. Arrascaeta é o maior, preste bem atenção na palavra, o maior, não o melhor, o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. E eu também vou trazer fatos, números, são os meus argumentos, para tentar comprovar aquilo que eu estou falando aqui agora. E aí você do outro lado, seja você flamenguista ou não, você vai concordar, discordar, mudar de opinião ou não, mas eu vou trazer fatos. E aí você vai entender por que eu estou falando isso. E também vou trazer uma atualizaçãozinha da negociação envolvendo a renovação de contrato do Felipe Luiz. Isso, o Vini Casagrande crescendo cada vez mais com a ajuda de Deus, que me dá saúde diariamente para poder levantar da cama e conseguir trabalhar, graças ao meu trabalho também e graças à ajuda de vocês, a gente vai crescendo cada vez mais. Mas vamos lá, por que eu colocaria o Pedro? Gente, vou repetir o que eu falei no último vídeo. O maior problema do Flamengo qual é atualmente? O maior defeito é não finalizar ou não finalizar de uma maneira correta, não aproveitar as oportunidades. É um time que marca pouco gol, mas cria bastante. Então, o grande problema do Flamengo é gol, que é o que ganha jogo. Quem é o melhor finalizador no elenco? Pedro. E os números, embora o Pedro nem esteja vivendo uma grande fase, e os números falam por si só. O Pedro marcou 7 gols nos últimos 11 jogos pelo Flamengo. Pedro, durante esse período, 486 minutos em campo, 7 gols. Luiz Araújo, 376 minutos em campo, 2 gols. Bruno Henrique, 370 minutos em campo, 1 gol. Samuel Lino, 803 minutos, 2 gols. Gonzalo Plata, 623 minutos e apenas 1 gol. Eu só vou trazer isso para vocês. Pedro é o cara que faz gol. E se o problema do Flamengo é não fazer gol, o Pedro tem que jogar. Ah, mas ele não tem intensidade. Gente, olha só, o Felipe Luiz ele é muito bem pago e ele é um cara extremamente inteligente, um baita profissional. Ele precisa encontrar um equilíbrio, uma alternativa para utilizar o Pedro. O Pedro, o forte dele não é intensidade. Beleza, dê um jeito. O Pedro tem que jogar. É a minha visão. Você do outro lado pode concordar ou não, mas é sempre importante te ouvir. Concorda? Comenta aí. Discorda? Comenta aí e também dê os argumentos. Não adianta discordar xingando. Pedro, Vini, você não entende nada. Ah, beleza, você entende, então traz aí quais são os argumentos, porque eu quero saber de vocês por que vocês não colocariam o Pedro, tá? Quero a opinião de vocês aí em relação a esse assunto. Outro assunto, Arrascaeta é o maior estrangeiro do futebol brasileiro e eu vou trazer fatos também. Arrascaeta está há 10 anos rendendo em alto nível no futebol brasileiro. Chegou ao Cruzeiro em 2015, onde teve sucesso e foi peça importante em títulos pela Raposa. Só saiu de lá por conta da situação financeira, vocês vão se recordar. Chegou ao Flamengo em 2019, onde se tornou ídolo e é o atual dono da camisa 10 e está colecionando títulos. Além do desempenho absurdo dentro de campo, desfilando bom futebol, Arrascaeta ostenta uma longa lista de títulos no Brasil e sendo protagonista, não é conquistar, igual meus tempos de escola, que botava o nome no trabalho, ganhava 10, mas não ajudei em nada. Não, ele é protagonista. Ele ganhou 2 Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 2 brasileiros,
4 Copas do Brasil, 3 Supercopas do Brasil, 5 Cariocas e um Campeonato Mineiro. Além disso, 525 jogos durante esses 10 anos no futebol brasileiro, 141 gols, 124 assistências. E mais um ponto que é importante e precisa ser dito. Ele está usando a camisa 10, a camisa mais importante do Flamengo, da história do Flamengo. E pós-Zico, ele é o maior camisa 10 do Flamengo. Pós-Zico, o maior, não o melhor. Porque teve Adriano, teve, enfim, Ronaldinho Gaúcho, jogadores também que a gente precisa respeitar, que jogam muita bola. Em cima desses fatos aqui, vocês não concordam comigo? Talvez, quem pode entrar na briga aí? Gustavo Gomes no Palmeiras é um cara que também tem que ter respeito por ele, pela história que ele vem construindo no futebol brasileiro. Os colorados mencionaram o D'Alessandro, também respeito demais, porém, acho que não chega aos pés, porque o que o Arrascaeta conquistou, e sendo protagonista, ninguém conquistou. Respeito, enfim, talvez o Conca no Fluminense. Mas, gente, estamos falando de futebol brasileiro. O Arrascaeta está há 10 anos aqui, performando em alto nível. Não tem jeito, para mim é o maior. Concorda, discorda? Comente à vontade aí, quero saber qual é a opinião de vocês em relação a isso. E vou deixar claro, maior é diferente de melhor. Melhor teve o Suárez, melhor teve, mas quem? Teve mais gente melhor aí, o próprio Sidorf, jogou, foi cracaço da bola, enfim, teve mais gente aí. Mas agora vamos falar sobre a renovação de Felipe Luiz. Muita gente me perguntando e eu vou trazer uma pequena atualização. O que está emperrando? A parte financeira, apenas isso, apenas entre aspas, né? É o grande ponto do debate aí, ainda existe a questão financeira a ser discutida. Por isso, não tem como cravar para vocês que ele vai renovar por mais 2, 3 anos, tudo depende do lado financeiro. Por quê? Beleza, eu vou dar um exemplo, hipoteticamente falando. O Flamengo quer pagar para ele 1 milhão por mês. Ele vira para o Flamengo e fala, beleza, eu aceito esse salário aí, mas nesse salário eu quero 4 anos de contrato. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Um exemplo. Aí o Flamengo vira, não, 4 anos não, mas eu topo te dar 1 milhão e 200, e aí a gente fecha aí por 2 anos. Estou dando um exemplo, é isso. É uma negociação. Um puxa daqui, outro puxa de lá. O que eu ouço é questão de tempo para renovar. E aí...